Olá a todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma planilha que eu elaborei após 30 anos trabalhando com reprodução de peixes tropicais. Uma planilha que eu elaborei para auxiliar as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, que estão iniciando ou que têm alguma dificuldade em relação ao cálculo da dosagem utilizando os hormônios para a reprodução dos peixes, ok? Meu nome é César de Marermo, sou engenheiro de pesca, doutor em aquicultura e trabalho com reprodução de peixes desde 1991, ok? Então nessa planilha a gente sintetizou, a gente organizou uma série de informações que são importantes na hora de fazer a reprodução dos peixes. Essa planilha ela serve tanto para uma pessoa que está iniciando na atividade, um estudante, um curso técnico de graduação, um empreendedor, né, uma pessoa, um autodidata que está aprendendo o processo da reprodução dos peixes sozinho, e até mesmo pessoas que já têm uma certa experiência em função da facilidade dessa planilha, em função das informações que ela fornece. Tá? Essa planilha, se vocês desejarem receber ela, né, me contactem no WhatsApp ou no e-mail, logo abaixo aqui, né? E vocês vão receber uma cópia dessa planilha. A única coisa que eu peço que se for fazer o uso dela em algum artigo científico, alguma publicação, alguma coisa assim, peço a gentileza que cite, né, a versão da planilha e a autoria, né? A gente agradece aí são 30 anos de vida sintetizados nessa planilha, ok? Bom, como é que a planilha está organizada, né? Toda a parte de células brancas aqui, né, as células que não têm cor, nessas células você pode digitar alguma informação. As que estão coloridas, né, você não vai conseguir digitar, pois ela vai estar protegida, ela vai estar com uma senha, porque há equações aqui que, se forem alteradas, alteram a funcionalidade da planilha e vão provocar erros de cálculo, trazendo resultados incorretos ou até mesmo inviabilizando, gerando erros, né? E vai ser muito difícil você conseguir corrigir se você não tem a memória de cálculo dessa planilha, ok? Além disso, ela possui funções ocultas, né, funções que não são visíveis, né, você não consegue acessar, que são a memória de cálculo, ok? Isso é para garantir que a planilha funcione efetivamente nas suas situações, beleza? Ela pode ser utilizada para o cálculo da quantidade de hormônio para a hipófise, né? Eu vou trabalhar com os peixes, vou reproduzi-los, né? Se você não tem a tecnologia de reprodução, primeiro você precisa fazer um curso. Essa planilha aqui é só para o cálculo, tá? Aqui não vou ensinar a fazer a reprodução, não é esse o objetivo. Essa planilha é só para ajudar no cálculo. Como faz, aí você tem que se aprimorar, estudar. Tá? É um tema, assim, uma tecnologia bem complexa, uma tecnologia que exige muito estudo. Tá? Mas aqui nós podemos usar ela para hipófise, para o ovaprim ou para o ovopel, né, que são os hormônios hoje disponibilizados, inclusive a nível mundial, para a reprodução dos peixes. Tá? Como é que nós vamos iniciar o cálculo? A primeira coisa, o primeiro passo, né, nós vamos colocar o mouse nesse quadradinho e nós vamos ver que aqui aparece uma relação, né, automaticamente, das espécies para a qual essa planilha foi configurada, tá certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar ali e vou digitar. Por exemplo, vamos fazer a desova de carpa colorida. Carpa colorida é o número 4. Então eu vou digitar aqui 4, vou dar um Enter, né? Automaticamente a planilha vai puxar algumas informações, né? Nome popular, nome científico, país de origem, região de origem, nativa, né? Da onde ela é nativa, o hábito alimentar, o maior peso registrado, a hora grau, que é uma informação importantíssima, né? Para quem vai fazer a reprodução. E aqui nesse quadrado, o próximo passo agora eu vou informar a temperatura. A planilha ela está dimensionada para entrar com temperaturas de 20 a 31 graus, ok? Porque abaixo de 20 graus, peixes tropicais, é praticamente impossível você conseguir fazer a desova de forma eficiente. E acima de 31 graus também está muito fora da faixa ideal, ok? Lembrando que essa planilha está dimensionada para essas espécies que aparecem nesse quadrado aqui. Ah, eu posso utilizar para uma outra espécie? Pode, mas as informações que vão aparecer aqui, os tempos, os horários, as quantidades, não vão ser condizentes com a espécie. A dosagem aqui, sim, é possível, né? Primeira dose, segunda dose, mas a estimativa de ovos, né? Peso, quantidade, larvas, hora da desova, hora da eclosão, a quantidade de sobrevivência, vai ficar em função da espécie que você escolher aqui e que aparecer aqui, tá certo?
beleza? Ah, eu preciso de uma espécie que não está na relação. Me contacte, vamos ver se eu posso lhe ajudar e incluir algumas informações para lhe ajudar, beleza? Vamos lá. Então, o primeiro aspecto, depois de escolher a espécie, nós vamos informar qual é a temperatura de água na qual eu vou trabalhar a minha reprodução. Eu vou colocar aqui 25 graus, tá? Observem, sem vírgula, sem pontos, tá? Não utilizem pontos em qualquer local da planilha, beleza? Então, 25 graus Celsius, a planilha já faz o ajuste aqui, né? Ah, mas eu quero trabalhar com 25 graus e meio. Então, nós vamos digitar assim, 25, vírgula, não ponto, ok? Vírgula, 5. Essa é a temperatura na qual eu vou manter os meus peixes, os ovos, as larvas, né? Então, Enter. Pronto, ela já vai fazer o ajuste, né? Já observaram a mudança de número aqui embaixo, né? Depois vamos explicar o que acontece. Segundo passo é informar. Eu vou deixar aqui 25, porque eu não gosto desses números tão quebradinhos, né? Até porque é difícil você manter uma temperatura 25,5, né? É quase muito difícil, né? 25 graus, né? Lógico que aqui a gente admite um intervalozinho, né? 24,5, 25,5, né? Não tem como ser exato. Isso aqui é uma referência, né? Isso é uma temperatura base, ok? A temperatura real você só vai saber fazendo o processo, tá certo? Então a primeira dose, tá? A primeira dose, estamos estipulando em 0,5, tem um textozinho que explica ali e tal, né? A segunda dose, estamos estipulando em 5, isso aqui você pode mudar, é um quadradinho de cor branca, ou seja, você pode alterar a dosagem, apesar de que eu não recomendo, tá? Se você alterar, a planilha automaticamente vai corrigir os dados, tá? É uma planilha automática. Aqui aparece a expressão peso hipófise. Por quê? Já vou explicar o porquê disso, né? Vamos entrar aqui com o peso de algumas fêmeas. Uma fêmea de 5 quilos. Uma fêmea de 5 quilos. Observe que ele já põe o zero automático. Uma outra fêmea de 4,8 quilos. Né? Observe que ele já fez alguns cálculos aqui, né? Algumas informações estão faltando. Por quê? Por que aparece esse peso hipófise? Né? É porque você tem que informar aqui, neste quadrado, qual é o peso médio da sua hipófise, tá? Qual é o peso de uma glândula. Essa informação ela é fornecida pelo fornecedor, a pessoa de quem você comprou a hipófise, ou está registrado no frasco, geralmente está marcado lá, peso médio tal. Né? Vamos trabalhar aqui com uma hipófise peso médio 3,2, né? Que é uma hipófise muito boa desse tamanho, né? Então, observem aqui, ó, né, vamos apagar lá, observem esta parte aqui, vou retirar aqui o peso da hipófise, né, automaticamente já houve, desapareceram alguns valores, apareceu essa expressão, para ajudar a lembrar que você precisa informar o peso da hipófise, né, então vamos colocar ali 3,2, ok, pronto, né? Já está aqui, ó, para essas fêmeas. Tenho mais uma fêmea de 5,1 quilos. Né? Eu falo ponto, mas é vírgula, tá, gente? É 5,1 quilos. Observe que ela já calculou aqui, ó, né? Qual é a dose que eu tenho que aplicar em cada peixe, qual é a quantidade de soro fisiológico que eu preciso. Eu já fez a soma aqui de quantos quilos de fêmeas eu tenho, quantos miligramas na primeira dose. Observe que aqui ela informa, né? Na lateral aqui ela informa, primeira dose, 13 hipófises, segunda dose, 24 hipófises, ok? Não precisa se preocupar em calcular nada disso, por isso que essa informação aqui é importante, tá? Por isso que essa informação do peso da hipófise, porque ela vai fazer esse cálculo automaticamente, sempre vai ser em números inteiros, ok? Aqui nunca vai aparecer 2,9, 3,5, por quê? Porque existe uma equação aqui que a hipófise não tem como você utilizar ela em pedaços, né? Tem que ser as hipófises inteiras. Quando você comprar, é natural que venha 5, 10% da hipófise, às vezes vem uns pedacinhos quebrados junto, isso é natural, tá certo? Transporte, vibração, é impossível, né? Você não vai conseguir um material orgânico, ele não vai vir perfeito, não é uma indústria, é um peixe que produz de onde ele é extraído, tá? Então, mas aqui sempre vai vir o número redondo, 3, 2, 1, 20, 24, 25, 15, né? Nunca vai vir 24,3, 3,4, né? Você vai, por quê? Porque aqui você já vai ter a quantidade exata de hipófise que você precisa na primeira e na segunda dose. Aqui também tem a possibilidade de você marcar, identificar as fêmeas, né? Porque quem trabalha com reprodução sabe do que eu estou falando. Então eu vou marcar essa fêmea como sendo a branca, a outra fêmea vai ser a vermelha, né?
são carpas coloridas, e a outra fêmea aqui é a preta, né? Pronto, agora eu sei qual fêmea é qual, na hora de aplicar as dosagens, né? Aí essa parte do que vocês têm que se aprimorar, isso vocês têm que fazer curso. Para entender como é que funciona, tá? Os machos aqui já vem a dose pré-estipulada, 2,5, né? Também vamos inserir aqui um peso de machos, né? 3,4, 6,8, vamos colocar um macho grande aqui. Mais um macho de 4,7, mais um macho pequenininho, 2,5, pronto, mais um macho, são 3 fêmeas, né? Mais um macho, 4,6, pronto, né? Aqui está, né? Então aqui aparece a quantidade de soro fisiológico total que eu preciso, quanto vai ser aplicado em cada macho, a dosagem. O que me interessa é isso aqui, né? Eu preciso saber quantos ml de soro total, eu preciso saber quantas hipófises em cada dose ou para os machos, tá? E preciso saber quanto eu vou aplicar, ok? Isso aqui é o que eu vou injetar no peixe. Bom, segunda informação, eu vou inserir aqui a data e hora na qual eu vou aplicar a primeira dose, ok? Então vamos ajustar aqui hoje são 15 de outubro de 2021, imaginemos que eu vou fazer a aplicação agora, daqui a pouquinho eu vou fazer a aplicação 11 horas e 45 minutos. Observem o formato aqui, Enter, ok? Observem o formato, tá, gente? Isso aqui vocês não podem mudar, ok? Eu tentei fazer isso de uma forma mais aberta, mais fácil, mas fica muito complexo, ok? Então, sempre assim, clica sobre esse quadradinho, a célula F22, né? Você vem com o mouse aqui, e aqui você altera a data. Então, você pode até digitar tudo de novo, se você quiser, mas tem que ser sempre assim, dia, barra, mês, barra, ano, 4 números, espaço, hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundos, ok? Mais fácil é você alterar. Infelizmente essa parte eu não tive como fazer de uma forma mais simples. Aqui você vai informar o tempo, né, o intervalo entre a primeira e a segunda dose. Então imaginemos aí a segunda dose com intervalo de 10 horas, né? Então ela já informa aqui, ó, no dia 15, ou seja, hoje, né, eu vou aplicar daqui a pouquinho, agora são 11 horas, 11h45 eu vou fazer a aplicação, 10 horas de intervalo, a segunda dose será às 21 horas e 45 minutos, ok? Mas eu quero alterar, eu quero trabalhar com 8 horas, então eu venho aqui da mesma forma, né? Eu clico aqui, eu vou vir aqui e vou alterar de 10, vou apagar aqui o 10 e vou escrever aqui 08, né? Eu quero só 8 horas. Pronto, com 8 horas a segunda dose eu preciso fazer às 19h45. Lembrando que essa decisão de mudar isso aqui não é arbitrário, tá? A gente precisa de um conhecimento técnico para fazer essa alteração, que não é o caso aqui agora. Então eu vou deixar com 10 horas, que é o tempo que eu gosto de trabalhar, tá? Então eu já sei que dia 15, às 21h45, eu preciso aplicar a segunda dose. Agora, o restante são estimativas. Observe, o tempo estimado para colher a desova. Com esta temperatura, 10 horas. Bom, vamos aumentar para essa espécie, né? Vamos alterar a temperatura aqui, vamos colocar 22 graus. Né? Observe aqui, ó, 11 horas e 21 minutos. Data e hora estimada, dia 16, ou seja, amanhã de manhã às 9 horas nessa temperatura. Vamos aumentar a temperatura? Vamos para 28. Observe, né? Tempo estimado de desova, 8 horas e 55 minutos após a segunda dose. Dia e hora às 6h40 da manhã. Ok? Vamos deixar aqui de novo no 25. Ok, voltamos a outra situação. Vamos brincar um pouco? Vamos trocar a espécie? Vamos trocar a espécie. Vamos colocar aqui uma outra espécie, bem diferente, né? Que tem um hábito totalmente diferente. 12, piauçu. Vamos colocar aqui 12, né? Opa, olha aqui, ó, né? 7 horas e 36, lógico que são estimativas, tá, gente? Tempo estimado, vamos permitir aqui uma folga, né? A hora, dia e hora da desova estimado, né? Então nós já temos aqui uma estimativa da quantidade de hora grau para eclosão, ou seja, quantas horas são isso em função dessa temperatura, que dia seria isso? Lá o dia 17 às 6 da manhã aproximadamente. Né? A planilha fornece para essa espécie, né? Vamos voltar lá para a carpa colorida, né? Carpa colorida é 4, vamos voltar aqui, 4, pronto, que é a espécie que nós nos propomos no início, né? Então aqui, ó, fecundação média 90%, número de larvas para essa quantidade de fêmeas, né? Observem aqui, ó, a quantidade de ovos,
o peso de ovos, né? Temos uma previsão aí de 1,780 kg de ovos, temos uma estimativa de 1.500.000 ovos, uma fecundação de 90%, teremos aí aproximadamente 1.360.000 larvas. Ah, professor, mas eu não consegui 90%. Infelizmente a planilha ela trabalha com a média, né? Com os resultados esperados, mas isso aqui pode ser 0, pode ser 100, pode ser 50, vai depender da sua habilidade, da seleção das matrizes, né? Existe uma série de requisitos que vão influenciar, que são uma estimativa, né? O que se espera, o que seria o adequado, ok? Então, está aqui uma estimativa de 1.300.000 larvas, uma sobrevivência estimada, né? Uma sobrevivência média de 38% para essa espécie, né? Então teríamos aí 510.000 alevinos e uma informaçãozinha complementar para enriquecer, né? Para essa quantidade de ovos aqui, 1.700 gramas, ou seja, 1,7 quilos, eu preciso 894 litros de incubadoras, ou seja, eu preciso de 4 incubadoras de 200 litros, mais uma incubadora de 60 litros e mais uma de 30, né? Ou eu vou precisar de 5 incubadoras de 200 litros, né? Do volume de cada incubadora, eu faço a divisão aqui, eu já vou saber porque eu não sei qual é a incubadora que você possui, mas eu posso te informar a litragem total. Aí você divide pelo volume de incubadora que você possui, você já vai ter uma estimativa, tá, gente? Isso aqui, um certo grau de liberdade nisso, né? Ok? Então observe assim, uma planilha bastante simples, né? Poucas informações que você precisa informar. Se você informar de forma errada, né? Vamos tirar a temperatura, vamos ver o que acontece. Né? Observe, subiram os dados aqui, ó. Por quê? Porque ela não tem a temperatura, né? Já faltou aqui também, ó, desapareceu, né? Se eu tirar lá a hipófise, vamos dar um erro na bichinha, vamos tirar tudo. Opa, já ficou doido aqui, ó. Já começa, porque tem muita informação faltando, né? Vamos tirar o peso também? Vamos tirar os pesos aqui, vamos ver o que acontece. Aí já começa a apagar tudo, porque ela já não consegue mais calcular nada, falta muita informação, né? Então, é uma planilha bem programada, ela tem dispositivos contra erros, né? Se você errar de alguma forma, ela tem uma proteção para não deixar que você cometa muitos erros, né? De forma a atrapalhar o processo. Ela é bem confiável, tá, gente? Há muitos anos que eu uso essa planilha, que eu venho alimentando, corrigindo, acertando, né? Então agora eu estou encerrando as minhas atividades de produção de larvas, de reprodução de peixes, em função de questões particulares minhas. Estou compartilhando aí com a comunidade da piscicultura, né? Quem tiver interesse, é só solicitar que nós enviamos a planilha, ok? Um abraço a todos, obrigado pela atenção e desejo sucesso a todos aí na reprodução dos vossos peixes. Ok? Ah, desculpe, em tempo, perdão, eu esqueci, né? Tem a versão aqui para o Vaprim, né? Que é a mesma forma, não muda nada, tá? Já vem as doses aqui, tá? O Vaprim eu sugiro, vocês vão receber ela assim, tá? Vocês vão receber só a segunda dose, que é o recomendado do Ovaprim, mas se você quiser usar uma primeira dose, coloque um valor aqui 0,102. O resto é exatamente igual, não tem diferença nenhuma. Né? O Ovopel, que é um outro produto muito utilizado, a diferença é que o Ovopel você não precisa informar nada aqui do tamanho, porque ele já vem pré-dimensionado, né? Isso é por número, né? Quantidade de bolinhas, quantidade de pellets. O restante muda nada, exatamente da mesma forma, ok? Totalmente automatizado. A hipófise é um pouco mais complexa, ok, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês e vou ver se eu deixo um link aqui abaixo do vídeo para que vocês também possam fazer o acesso automático da planilha numa pasta do Google Drive ou algo assim, ok? Obrigado a todos, sucesso nas reproduções de vocês. Tchau, tchau.